Olá! Nesta aula nós falaremos sobre as regências e o ato adicional que aconteceram no período regencial. Com a abdicação de Dom Pedro e a impossibilidade de governar de seu filho de 5 anos, teve início o período regencial em 1831, que durou até 1840 com o golpe da maioridade. A Assembleia Geral passava por um período de recesso, ou seja, os senadores e deputados, em sua maioria, encontravam-se em suas províncias, fora do Rio de Janeiro. Devido à dificuldade de comunicação entre eles e ao caráter de urgência, alguns deputados que estavam no Rio organizaram a Regência Trina Provisória, já em 1831. Ela ficaria no governo até que a Assembleia pudesse se reunir e eleger uma regência permanente. De acordo com o critério político de contemplar os partidos políticos existentes, foram escolhidos para a regência um liberal, um conservador e um militar. Eram eles o senador liberal Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, o conservador José Joaquim Carneiro de Campos, o Marquês de Caravelas e o general Francisco de Lima e Silva, o pai do Duque de Caxias, representando os militares. A regência provisória tinha um caráter liberal e anti-absolutista, marcou o início do avanço liberal e governou por quase 3 meses. Além de convocar os outros parlamentares para elegerem a regência permanente, os regentes provisórios também reintegraram o Ministério Brasileiro, que tinha sido dissolvido por Dom Pedro no mesmo ano de 1831. Eles anistiaram os presos políticos para amenizar as agitações políticas, obrigaram os estrangeiros a deixar o exército, suspenderam o poder moderador, que era exclusivo ao imperador, e aprovaram a lei da regência que proibiu os regentes de dissolver a Câmara, decretar guerra ou conceder títulos de nobreza. Em 17 de junho de 1831, após a Assembleia Geral se reunir, a regência trina permanente foi eleita. Representando a elite agrária nordestina, o deputado pela Bahia José da Costa Carvalho, o Marquês de Monte Alegre, foi escolhido para representar a elite agrária nordestina. João Braulio Menezes era deputado do Maranhão. Francisco de Lima e Silva, barão de Barra Grande, era o representante do Sul e Sudeste e era senador do Rio de Janeiro. Ele também representava o exército e era responsável pela ordem política e social do país. A Câmara dos Deputados representava principalmente os interesses dos moderados, enquanto a dos senadores era considerada como um ninho de restauradores, já que eles se opunham às reformas. Diogo Antônio Feijó, padre e deputado moderado, ficou responsável pelo Ministério da Justiça. Ele obteve autonomia para agir em relação aos protestos que eclodiam, principalmente no Rio de Janeiro. Para auxiliar no combate às agitações que poderiam prejudicar a ordem vigente, foi criada em 1831 a Guarda Nacional. Ela era subordinada ao Ministério da Justiça e responsável por manter a ordem pública. Os membros eram retirados do Exército Nacional. A Guarda Nacional era feita por província e também era subordinada ao poder local. Isso fez com que ela passasse a se caracterizar como uma milícia comandada pelos membros da elite agrária, defendendo os interesses dos grandes proprietários de terra. Em 1832, o ministro da Justiça Antônio Feijó entrou em atrito com os parlamentares, que contestavam o aumento de seus poderes. Então, ele tentou tirar José Bonifácio de seu cargo de tutor de Dom Pedro II, já que ele poderia exercer grande poder frente ao futuro imperador, acusando-o de conspirador por ser do Partido Restaurador. Isso fez com que Feijó renunciasse ao cargo de ministro da Justiça. Os poderes dos municípios foi ampliado em 1832 por meio do Código de Processo Criminal. Assim, eles teriam mais autonomia judiciária, com os juízes de paz, que eram eleitos pela população local. O ato adicional de 1834 foi aprovado por meio de uma reforma da Constituição de 1824, com o objetivo de conter conflitos regionais, aclamar agitações políticas e sociais e disputas de interesse das províncias. Ele foi aprovado em 12 de agosto pela Lei 16. O ato adicional extinguiu o Conselho de Estado e o substituiu pelas Assembleias Legislativas Provinciais. Elas poderiam legislar sobre a organização local em relação às questões de caráter civil, judiciário, eclesiástico, educacional, funcional, policial e econômico. Isso fazia com que as províncias tivessem mais autonomia, mas o presidente da província continuava a ser indicado pelo imperador. O ato adicional estabeleceu a regência una, que seria eleita por voto censitário.
direto e com mandato de duração de 4 anos. Ele também estabeleceu a cidade de Niterói como sede da província do Rio de Janeiro e transformou o Rio de Janeiro em uma cidade neutra, onde ficaria instalada a corte, que posteriormente seria chamada de Distrito Federal. As medidas promovidas pelo ato foram entendidas como uma experiência republicana, dando continuidade ao avanço liberal que tinha começado com o período da regência provisória. No mesmo ano de 1834, o padre Diogo Antônio Feijó, aquele que era ministro da Justiça, foi eleito o novo regente. Ele concorria pelo Partido Liberal Moderado e representava as elites agrárias do Sul e Sudeste. Feijó governou entre os anos de 1835 e 1837. Em seu governo, ele teve que enfrentar diversas revoltas em províncias, a crise econômica, falta de apoio político, divisão interna do partido e divergências com a Igreja Católica, já que o governo defendia o fim de ordens eclesiásticas e do celibato clerical, mais autonomia para os membros do clero. Muitos do próprio partido de Feijó não apoiavam seu governo. Os que apoiavam queriam a criação de um novo partido, o Partido Progressista. Os outros, mais conservadores, fundaram o Partido Regressista. O que era para ter durado até 1839 foi até 1837, já que Feijó renunciou ao mandato nesse ano, por questões de saúde e por causa das dificuldades políticas e econômicas que seu governo vinha enfrentando. As novas eleições para regente escolheram Pedro de Araújo Lima, representando os regressistas. Ele assumiu o cargo em 1838. Como representante dos regressistas, o seu governo foi caracterizado pelo conservadorismo. A justificativa era de que só assim o governo poderia conter as revoltas que vinham acontecendo, sendo que essas teriam sido causadas pelo liberalismo proposto pelo ato adicional, segundo os regressistas. Bernardo Pereira de Vasconcelos foi nomeado para o Ministério da Justiça. O ato adicional se tornaria então a Lei de Interpretação do Ato Adicional, que entraria em vigor em 1840. Na verdade, essa lei apenas anularia diversas medidas descentralizadoras do ato adicional. As províncias passaram a perder a autonomia com redefinição de competências das câmaras municipais e das assembleias provinciais. O Conselho de Estado foi reconstituído e o governo central voltou a possuir todo o poder administrativo e judiciário. Por conta de todas essas medidas, a regência de Araújo Lima foi considerada um período de regresso conservador ou até mesmo de duplo regresso.